recrute os melhores. Então, olha só, isso aqui é outra coisa que a gente tem de mentalidade de igreja, que faz com que, às vezes, o nosso ministério ele fique medíocre. A gente tem um pouco de dificuldade de ser claro com as pessoas naquilo que elas não são boas e de usar as pessoas que Deus deu o dom para fazer determinada coisa, usar essas pessoas, e às vezes somente essas pessoas. Então vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era adolescente, a igreja que eu fazia parte lá em Belo Horizonte, que era a 8ª igreja, eles alugavam durante a semana, nos finais de semana, tipo um ginásio que tinha quadra de futebol, quadra de society, de vôlei, etc. E um dos ministérios da igreja chamava Arte, Louvor, Esportes. Era a gente fazer parte de uma equipe de algum esporte. Eu fazia parte da equipe de futebol. E aí eles inscreviam essas equipes de futebol nos torneios da cidade, de futebol amador da cidade lá, porque o objetivo não era a gente ser campeão do torneio, o objetivo era evangelizar, né? Então o objetivo, a gente levava a Bíblia, as meninas às vezes iam fazer uma apresentação de dança, de coreografia, street dance, alguma coisa assim, nos intervalos, a gente jogava e aí a gente era ensinado que não pode falar palavrão, porque jogava com os meninos de tudo quanto é canto. Menino da favela, menino riquinho, menino mais ou menos, mas tudo não crente, né? Então, não pode falar palavrão, não pode bater nos caras, nem bater de volta. Eles vão te bater e você não pode agredir de volta, porque você tem que dar um bom testemunho para que a gente possa evangelizar. Porque como é que você vai xingar o palavrão pro cara, dar um carrinho no cara na hora do jogo, depois dar uma Bíblia para ele e falar Deus te abençoe? Então você tinha que ter um comportamento exemplar, apanhar, ouvir bobagem, não sei o quê, só sorrir pro cara e jogar o seu futebol ali e fazer o negócio. Só que tinha um agravante nesse negócio, porque todo mundo da igreja que queria fazer parte do time de futebol podia. Porque o treinador, por mais que na época era um treinador que na época estava se profissionalizando, depois ele até foi treinador, auxiliar técnico do Figueirense em Santa Catarina, acho que foi do Atlético Paranaense também, ele estava nessa época estudando para isso, e aí ele treinava a gente, e ele não podia negar que o menino ali bem ruim de bola quer fazer parte da equipe, ele não podia dizer não pro cara, e todo mundo tinha que jogar, porque senão o cara ia ficar triste, ele ia ficar chateado, e como que você que é crente vai deixar um menino chateado? Então o que acontecia? Normalmente os jogos começavam, o primeiro tempo entrava os melhores que tinha na igreja ali, então a gente às vezes até fazia um golzinho, estava ganhando de 1 gol, 2 gols de diferença, às vezes estava empatado ou perdendo de pouco. Aí no segundo tempo tinha que fazer o rodízio, porque todo mundo tem que jogar. Aí era o desastre, porque entrava os ruinzinhos no jogo e aí era goleada. Se a gente estava ganhando, tomava virada, se estava perdendo de pouco, começava a perder de muito, porque todo mundo tinha que jogar. Quem jogava mais ou menos, que tinha ali dado sangue no primeiro tempo, ficava extremamente frustrado, porque a gente nunca ganhava, a gente nunca conseguia passar de fase e chegar nas finais, vencer um torneio, ganhar uma medalha, nunca conseguia. Então, cada vez que a gente se inscrevia no torneio, a gente tinha menos vontade de ir jogar o torneio e de fazer parte daquilo ali, porque a gente já sabia que ia passar vergonha, que ia ser zoado, que ia dar problema, alguma coisa assim, por causa dessa mentalidade de que todo mundo tem que jogar. Então, essa mentalidade, ela muitas vezes faz parte da igreja nos ministérios. Todo mundo tem que cantar. Então, a pessoa quer cantar, ela não canta, ela canta mal, ela não é afinada, o timbre de voz dela é ruim, ela não dá conta de encaixar
dentro ali da equipe do louvor, mas ela quer cantar e se a gente não deixar ela cantar, ela vai ficar triste, aí ela vai sair da igreja, ela vai não sei o quê, e aí até começam os enjambres, não, tenta diminuir o microfone dela para ela achar que está cantando, mas não passar tanto a voz dela, aquele negócio todo. O cara quer tocar, mas ele não sabe tocar bateria, ele não tem coordenação, ele quebra o tempo, o ritmo do negócio, e não sei o quê. Todo mundo quer pregar, mas ele prega mal, ele não se expressa bem, não tem lógica, a princípio, meio e fim, aquilo que ele fala. Todo mundo quer ensinar, mas ele nem sabe direito, mas já quer ser líder de grupo, ou quer dar aula, ou quer dar aula na escola dominical. E aí, gente, às vezes, o nosso comportamento como líder, a gente tem medo de falar não para as pessoas, a gente acaba recrutando todo mundo que quer participar. Então, o que acontece? Claro que tem momentos que a igreja está iniciando, está avançando, está passando uma reformulação, que todo mundo que quer participar vai participar porque não tem ninguém para participar. Então as pessoas quebram galho. Né? Teve uma época aqui na igreja, quando a gente estava começando, teve um culto da virada do ano, que eu toquei e cantei dirigindo o louvor. E quem me conhece sabe que eu canto extremamente mal e eu não toco bem, por mais que eu fiquei assim 2 meses tentando aprender 4 músicas no violão para tentar só repetir aqueles acordes, aquelas notas, não sei o quê. Aí foi um desastre. Tinha, eu acho que umas 18 pessoas nesse culto da virada, e aí você via eles batendo palma assim para ver se me incentivava, mas assim, todo mundo lá dentro pensando, tadinho do Mateus, passando essa vergonha, fazendo esse negócio. Tem uma fase da coisa que às vezes você tem que contar com todo mundo que quer, mas você precisa caminhar para chegar nesse ponto que você recruta os melhores, que você coloca as pessoas que têm dom para fazer aquilo que elas têm dom de fazer, que você não permite que pessoas assumam posições que elas não têm a habilidade, a capacidade, a competência necessária para poder fazer aquilo ali. Porque se você não faz isso, se você deixa todo mundo entrar, nunca aquela equipe ganha, nunca vai ter uma boa apresentação, uma boa pregação, uma boa aula, um bom trabalho sendo desenvolvido, um bom aconselhamento de pessoas e acompanhamento de pessoas. E aí as pessoas que são boas, que são melhores, que têm o dom, desanimam. Porque elas vão pensar, puxa, para que eu vou gastar o meu tempo, o meu dinheiro, o meu esforço, as minhas emoções, eu vou me envolver com esse negócio, porque a igreja é envolvente, a gente se envolve de corpo e alma com o negócio, mas para que eu vou me envolver com esse negócio de corpo e alma se a gente nunca vai conseguir? Se nunca vai ter uma boa apresentação, se nunca vai ter um bom louvor, nunca vai ter uma boa mensagem, nunca vai ter um bom evangelismo. A tendência é que as pessoas que têm dom começam a sair, começam a desanimar. E aí daqui a pouco você tem na mão pessoas com boa vontade que não sabem fazer o negócio, e aí a igreja, o seu ministério, aquilo que você está cuidando, naufraga. Você precisa ter ministérios orientados pelos dons. E aí você recruta os melhores. E não precisa fazer escala, e aí você tem que ensinar essa mentalidade para as pessoas da sua igreja também, para eles não serem arrogantes, soberbos, faltar humildade neles para reconhecer que o outro faz um trabalho melhor do que o dele. Você tem que passar essa mentalidade para eles, para que eles também entendam isso, que se tem uma pessoa que faz muito bem e ela pode fazer 4 domingos seguidos, ela fica 4 domingos seguidos. Tem importância. Né? Você não precisa fazer o rodízio para todo mundo participar. O que você tem que tomar cuidado nesse sentido, a gente vai aprofundar em outro ponto mais daqui a pouco, é que você tem que dar espaço para treinar a base. Né? O cara que ainda não é tão bom, mas tem o talento, você tem que dar espaço para essa pessoa praticar
para ele chegar lá. Isso é uma coisa diferente. Então você não monopoliza e ocupa o espaço só com as pessoas boas, você tem pessoas que também são boas, mas ainda não se desenvolveram, né? Agora, o cara que não é bom, a mulher que não sabe liderar, o cara que não sabe tocar, a mulher que não sabe cantar, ele não sabe fazer. Você não põe para fazer. Então você recruta os melhores. Deu para entender isso aqui, gente? Essa ideia?